Fala, gurizada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, @EduAndriotti. Esse aqui é o corte do Redação Pachola, o Redação que tu sabe, vai ao ar de segunda a sexta, do meio-dia às 2h da tarde. Então confere aí o corte e não te esquece de deixar teu like e te inscrever no nosso canal. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei onde é que esse programa se perdeu, mas isso aqui tá sensacional, viu? Grande aniversário teu, hein, Edu Andriotti? É verdade. Grande aniversário. Verdade. A gente que não chuta uma bola toma ferro todo dia. Os caras xingam todo santo dia. É verdade. Os caras reclamando que estão reclamando demais do jogador. Reclamam de mim, não reclamam. Que sensacional. Olha só, vamos lá, vamos focar aqui no trabalho sério agora, rapaziada. Subiu o reloginho, hein? Porque é o seguinte, semana passada teve uma sondagem do glorioso Ari Barros, que ele é executivo de futebol do Náutico. E aí rolou esse papo, daqui a pouco, do Ari Barros ser também executivo de futebol do Grêmio. É o seguinte, o Hélio dos Anjos avalia a possível saída do executivo de futebol do Náutico, Ari Barros, para o Grêmio. Hélio dos Anjos. E aí o Hélio dos Anjos falou o seguinte, duas frases dele. Eu sempre declarei isso, que tive algumas dificuldades para trabalhar com alguns executivos. Ari veio a calhar em relação ao Náutico. O Náutico tem algumas características de trabalho que depende muito de pessoas sensíveis, de pessoas tranquilas. O cargo necessita disso, que tenha também, acima de tudo, conhecimento da função de executar bem a função, disse o Hélio dos Anjos. E aí, para complementar, ele fala o seguinte: Ari vem sendo muito importante dentro de nosso trabalho, nas contratações, na reestruturação do clube interna, até mesmo a saída de jogadores, negociando muito inteligentemente. E está dando muito certo e tem muito a ver com a forma que o Ari trabalha juntamente com o Bruno, que é o Bruno Melo, o supervisor lá do Náutico, que é outro profissional da casa. Vamos deixar acontecer, é uma coisa muito dele, muito individual, mas eu gostaria realmente de continuar com ele aqui no Náutico. Caso aconteça a saída, que daí no caso seria para o Grêmio, vou entender o lado profissional. Ari Barros, senhores, eu confesso que não tenho cacife para comentar sobre o trabalho de Ari Barros, mas que foi sondado esse nome pro Grêmio, foi. Ele fez parte do Juventude, quando o Juventude conseguiu acesso da C para B, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi isso. Quando o Juventude conseguiu subir da C para B, ele estava fazendo parte ali, ele era o executivo de futebol do Juventude, e aí ele foi lá pro Náutico. Sobre ele especificamente, eu realmente não... É tudo que eu sei sobre ele, né? Que ele fez bons trabalhos, mas sempre em clubes de menor expressão, com um tipo de pressão muito diferente, né? Então, é claro que assim, o que a gente tem que pensar também? Às vezes a gente olha assim, o cara tá lá no Náutico, o cara tá no Juventude, não pode assumir o Grêmio. Em algum momento ele tem que também, e aqui com todo respeito ao Juventude e ao Náutico, em algum momento ele tem que dar um salto na carreira dele também, e talvez seja um local pra ele poder desenvolver. Eu não sei, tá? Eu não sei. Mas se o Grêmio precisa de um executivo de futebol, isso precisa. Eu não sei se esse cara seria esse Ari... Como é que é? Ari Barros, né? Ari Barros. Não sei se seria esse Ari Barros, mas a gente precisa de um executivo de futebol, um cara que conheça sobre futebol, alguém que consiga fazer um intermédio ali entre vestiário e direção e tudo mais, e que esteja... e que tenha esse trânsito facilitado também entre as partes. E aí eu não sei se seria o Ari Barros, mas os trabalhos anteriores dele são bons, mesmo que em times de menor expressão, né? Falando até em cima da fala do professor Edu Andriotti, não sei se o Ari Barros, mas que pro momento o Grêmio necessitaria de alguém que conhece jogadores, eu não digo em nível inferior, mas jogadores que não estão na primeira prateleira do futebol. Tem preciso de um executivo que conhece aqueles jogadores que talvez ninguém esteja olhando, porque ao meu ver, por exemplo, um nome como Alexandre Matos não seria interessante no Grêmio, porque o Alexandre Matos ele quer muito dinheiro sempre para fazer muito investimento grande. E eu acho que o Grêmio deveria olhar de outra forma o futebol. Como é que tu vê isso? Cara, eu vejo o seguinte: se o Hélio dos Anjos elogiou, larga fora. Larga. Foi um dos piores técnicos, um cara que devia de tomar umas conchas porque ele fez no Grêmio. Não tinha nem dar ouvido pra um abobado desse. Quem bota o Luciano pra marcar a ponta direita não podia nem mais trabalhar em futebol. E ele sabe muito bem ao que eu me refiro, que das piores derrotas da minha vida era esse senhor aí que proporcionou.
Agora, eu não sei se o momento do Grêmio é para procurar jogador em time pequeno ou em time sem expressão. O Grêmio, se for para contratar, tem que contratar cara pesado. É aqueles 4 que o Romildo falou. O Grêmio, se é para contratar jogador 6,5, 7, vai nos guri. Que a gente tá fazendo isso há 2, 3 anos. Se isso passa por o executivo de futebol, eu não sei, cara. Eu não sei até que ponto a gente precisa tanto de um executivo de futebol ou a gente precisa mais de um cara do vestiário que chamaram o Marcos Herrmann. Sinceramente, eu não sei, cara. É uma função nova no futebol. É uma função que realmente, eu acho que esse cara, o Alexandre... Como é que tu fala? Alexandre Matos. Não, né? Ali não é o perfil. Ali é que nem tu falou. Ali é... Tu larga eu com um cartão de crédito bom e um Google aberto, bom, eu faço as contratações que ele faz. Não precisa muito. O cara pegar e olhar, sei lá, e achar que o William Bigode é bom, sei lá, sabe, os caras assim, as contratações que ele fez. Tu não precisa de muito conhecimento do mercado. Um cara com conhecimento do mercado, que nem esse cidadão deve ter, é bom, mas é isso que o Grêmio precisa. O Grêmio precisa de um centroavante da segunda divisão do Campeonato Paulista. Eu acho que não é bem isso que o Grêmio precise. Então, é difícil, cara. Quem sabe o meio termo, então? Cara, que eu acho que o Grêmio precisa, as contratações que eu vejo para o Grêmio hoje, é de abrir a goiaca, é trazer uns caras, era que nem ia fazer, é tentar o Douglas Costa, é tentar um Borré, é trazer uns caras assim, não sabe? Pô, a gente vai lá trazer o Luiz Fernando de novo, sabe? Trazer o centroavante do Juventude, com todo respeito. Mas, sabe, eu acho que o Grêmio precisa de contratações mais pesadas, cara. Então, sei lá, cara, sinceramente eu não sei, cara. A única coisa que eu sei é que eu odeio o Hélio dos Anjos. Tirando isso. E mesmo essas contratações mais pesadas que diz, eu acho que eu não sei até que ponto até os nomes, por exemplo, do Borré. Aqui eu tô discutindo também com outra visão, né? Mas talvez fosse interessante, por exemplo, que nem tu fala tanto do Cuejar, que é um cara mais caro e que ele não é tão midiático quanto um Rafael Carioca, por exemplo, sabe? Porque eu acho que a questão midiática também, às vezes a gente se ilude demais com determinados nomes e às vezes o cara não corresponde o tanto que a gente mesmo criou de expectativa e já começa a achar que não serviu pra nada. Mas um Cuejar, por exemplo, viria com menos mídia, mas viria com talvez tanto quanto ou até mais capacidade de fazer ali e custa muito, né? Custa muito. Mais jogador que o Rafael Carioca. Eu acho que o Cuejar mais jogador que o Rafael Carioca. E eu acho ele mais necessário pro Grêmio do que o próprio Rafael Carioca. Eu não vejo o Rafael Carioca ser aquele primeiro volante mesmo. Eu acho ele até um passo à frente, cara. Eu acho que o Rafael Carioca seria um cara pra pegar muito mais a vaga do Maicon do que a do Thiago Santos, por exemplo. Eu acho que o Rafael Carioca seria aquele carteador. Lógico que eu queria o Rafael Carioca, lógico. Mas eu não acho que ele é o primeiro volante assim, que pô, esse é o primeiro volante a resolver os problemas. O Cuejar eu já acho que seria. Por exemplo, eu jogaria com o Cuejar do lado do Rafael Carioca. Eu não acharia um substituto do outro. Mas enfim, cara, essa questão do executivo tem que ser um cara bom de negócio, um cara que conhece o mercado. E esses são os pontos fundamentais. Agora, se o senhor Ari de Barros é esse, eu não sei. Sabemos. Não sei.